O descanso da fé diante do trono da graça. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. E eu gostaria de fazer uma exposição do capítulo completo e refletir um pouco sobre algumas questões extremamente importantes sobre a experiência da fé no contexto da graça de Deus. A ideia de que nós somos salvos pela graça mediante a fé, inclusive ajuda a contextualizar dois dos 5 brados da reforma: sola fide, só pela fé, e sola gratia, só pela graça. E esses são dois temas essenciais do pensamento protestante. Esses são dois temas absolutamente fundamentais, uma vez que sem fé é impossível agradar a Deus e sem graça não existe humanidade, não existe história, não existe criação, não existe, sobretudo, salvação. Então a gente vai tratar de alguns temas muito importantes e fundamentais na relação do homem com Deus a partir então de Hebreus capítulo 4. Então eu vou ler o capítulo completo, são 16 versos, e depois nós vamos considerar algumas questões. Então, assim, com a Bíblia aberta, vamos orar para que Deus fale ao nosso coração nessa mensagem, assim como estamos. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado porque a Tua palavra está aberta nesse momento. Queremos ouvir a voz do Teu Espírito e não a voz do Ezequiel. E assim clamamos que o Teu Espírito fale ao nosso coração, pela Tua graça nos dando fé, compreensão, entendimento e, acima de tudo, capacidade e coragem de praticar a Tua vontade. Abençoa-nos nesse momento e em todos os momentos da nossa vida. Abençoa cada pessoa que está comigo, conectada pela internet. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para a leitura de Hebreus capítulo 4. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tinha dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram, aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário,
Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa vocação. Aliás, a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, porém sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4 é um texto dentro de um texto extraordinário, que é a carta aos Hebreus de uma forma mais ampla e de uma forma completa. Creio eu que a carta aos Hebreus é um dos grandes ápices do pensamento cristão. Claro que é um pouco complicado a gente comparar documentos bíblicos entre si como uns mais maduros do que outros, porque a impressão que pode se passar é que o texto mais maduro é mais verdadeiro que o outro que não é tão maduro, mas esse não é o sentido do que eu aqui proponho. O sentido, ao contrário, é falar um pouco sobre a carta aos Hebreus no contexto, assim, de entender que esse texto é um texto absolutamente extraordinário. Aqui o cristianismo está amadurecendo para se tornar uma religião muito além do judaísmo, para universalizar as convicções, vamos pensar assim, judaicas. E agora, o Deus de Israel será conhecido como o Deus de todos os povos. E agora, Deus vai cumprir a promessa que ele fez a Abraão, no descendente de Abraão, Cristo. E em Cristo serão benditas todas as famílias da terra. E na fé de Abraão serão benditas todas as famílias da terra. E aí surgem algumas das discussões bem complicadas na relação entre judaísmo e cristianismo. Deus ordenou a Abraão que ele fosse circuncidado, assim como a sua descendência física. O cristianismo vai se afastar desta exigência por compreendê-la em moldes diferentes e em relação a algumas implicações importantes para a experiência do gentil que crê em Cristo. E crendo em Cristo, a ausência da circuncisão física não é capaz de impedir a sua salvação. Isso é extremamente interessante. Então existe uma certa tensão entre judaísmo e cristianismo, e a carta aos Hebreus, em grande medida, ela se direciona, não vou dizer que a resolver as tensões, porque de fato as tensões não foram resolvidas, mas a oferecer uma perspectiva cristã para a solução do dilema. Se os judeus se apegassem ao judaísmo e negassem o Messias, o Cristo, Jesus Cristo, eles de fato não seriam cristãos. Mas o que dizer dos judeus que abraçaram Cristo como Senhor e como Salvador? Como se posicionar, como compreender a relação entre judaísmo e cristianismo? Existem tensões, mas existe uma real ruptura? O cristão é um não-judeu? É alguém que abomina o judaísmo, rejeita o judaísmo? Ou é simplesmente um judeu verdadeiro que conheceu o verdadeiro Messias de Israel? E as discussões são muito amplas, muito extensas, na carta toda a respeito de inúmeras questões. O capítulo 4 é um capítulo que trata de uma perspectiva muito cara ao povo de Israel, que tem que ver com a guarda do sábado, que tem que ver com a experiência de Israel saindo do Egito e indo para Canaã, em contexto de também tensão. E aí já não era uma tensão entre judeus e cristãos, era uma tensão entre israelitas e israelitas, aqueles que queriam voltar para o Egito, aqueles que queriam ir adiante, aqueles que confiavam em Deus e aqueles que adoravam o bezerro de ouro. E aí existe toda uma situação que no final das contas divide Israel
em duas partes, o Israel fiel e o Israel infiel. Esse Israel fiel não era perfeito e sem pecado, esse não é o ponto. Eles eram imperfeitos, pecadores, mortais, peregrinos, mas criam em Deus, confiavam em Deus, enquanto uma outra parte desses judeus olhavam mais para as dificuldades presentes, se murmuravam e desconfiavam, tinham um embate complexo com a liderança de Moisés, muitas vezes o recriminavam, muitas vezes, enfim, se rebelavam contra a sua direção, e ao final das contas, se era Deus dirigindo Moisés, e essa rebelião era contra a liderança divina, e em relação a questões, por exemplo, do que comer, e água, e sofrimentos, e como que era a vida no Egito, e algumas perspectivas extremamente interessantes. E o texto que a gente leu trata um pouco dessas questões como um todo, e acho que vai ser muito bom a gente poder dividir um pouco dessas coisas com os irmãos nesta mensagem. Vou até aproveitar para tomar uma aguinha, né? Que não faz mal, né, pessoal? Então vamos lá, vamos partir para a exposição do texto. E a primeira coisa que o texto fala é que nós devemos temer. E aí evoca-se toda uma ampla discussão também no Antigo Testamento sobre o temor de Javé, o temor do Senhor, né? E a ideia é que Deus deve ser temido no contexto de respeito, de reverência, e também no contexto de medo, em função da absoluta superioridade de Deus em comparação com o homem, sobretudo na comparação entre a santidade de Deus e o pecado do homem. Então, um homem que não tem medo de Deus e não tem temor de Deus é um homem em péssima situação. E o autor da carta, inclusive há uma amplíssima discussão sobre quem é o autor de Hebreus, escreve para uma audiência judaico-cristã, de judeus cristãos, e se inclui, né, junto com a sua audiência e diz, vamos temer? Vamos temer? Sabe por que a gente deve ter esse temor? Porque nos foi deixada uma promessa. Não, mas promessa não é motivo de medo ou temor. Mas qual é o problema? O problema é que a gente deve temer, porque tendo essa promessa, pode parecer que a gente está falhando, ou que alguém dentre nós está falhando em se agarrar a essa promessa. E aí que ele evoca um pouco a discussão da história de Israel. Israel era um povo muito conectado a essa narrativa coletiva do que aconteceu com eles no Êxodo, e até hoje é assim. Eles são herdeiros, assim, dessa história, dessa tradição, dessa revelação divina. E aí o autor de Hebreus ele começa a dizer assim, a gente tem que temer, porque nos foi dada uma promessa de entrar no descanso divino. Porém, essa promessa não foi anunciada somente para a gente, foi anunciada para o povo do qual a gente descende. Aos nossos antepassados. E a nós foi anunciada as boas novas, as promessas, as maravilhas divinas, como também se deu com eles. Nós não fomos a primeira geração diante da qual Deus se manifestou, a qual Deus fez promessas e a qual Deus conduziu. Entretanto, se inicia uma discussão interessante, né? Mas a palavra que eles ouviram da parte de Deus não se aproveitou. E por quê? Porque não foi acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Existem amplas discussões no universo da teologia sobre a natureza da fé, sobre monergismo ou sinergismo na experiência da fé, se Deus e o homem cooperam num contexto de fé. Então, por exemplo, Deus dá capacidade para o homem crer e o homem responde crendo ou não crendo. Isso é uma relação sinergista. Ou se simplesmente o homem não pode cooperar com nada com Deus, então Deus meio que sozinho põe a fé no homem. Mas aí, nesse caso, a fé é de Deus e não do homem. E tudo é muito interessante. Seja como for, aqui em Hebreus capítulo 4,
Deus vai fazer promessa para as pessoas. Algumas crerão e outras não crerão. Por isso, todos que recebem palavra de Deus, promessa de Deus, perspectiva divina em relação à salvação e a milhões de coisas, devem temer. Porque nos seus antepassados ou na história passada, houve pessoas que também receberam essas promessas, mas não adiantou de nada. Porque essas promessas não vieram acompanhadas de uma resposta humana que pode ser resumida em uma palavra que em português tem unicamente 2 letras: fé. Não teve fé. Aí é bem interessante que ele contrasta essas pessoas que na história de Israel não tiveram fé conosco, entre aspas, né? Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Então é extraordinária a questão, né? Alguns creem, alguns não creem. Os judeus do passado que rejeitaram Deus em função de incredulidade, desobediência, conforme a gente vai ver aqui no contexto, eles não creram. Assim como no momento em que o autor de Hebreus escreve a carta, havia um monte de judeus rejeitando a Cristo. Eles não creram. Nós, porém, somos descendência espiritual daqueles que lá no passado creram. E nós cremos. E assim, quando a gente crê, a gente entra num descanso de Deus. Aqui a fé, ela é colocada em termos de um descanso. Então é como se, fora da relação de fé com Deus, a gente não consiga descansar, porque tudo é incerto, tudo é duvidoso, não temos revelação, não temos luz, não temos perspectiva, estamos fadados ao sofrimento e à morte, a uma vida sem sentido. E de repente, no contexto da experiência da fé, essas questões, conquanto ainda permaneçam complexas, elas são pacificadas. E a gente confia em Deus, ainda que Ele nos mate, ou ainda que a gente morra, ou ainda que Ele permita o mal, ou ainda que a vida seja essa loucura que de fato é. Então a vida é uma loucura para todo mundo, mas para alguns é mais cansaço do que para outros. Porque para esses para os quais a vida é mais cansaço, eles estão andando pela vida, entre aspas, sozinhos, sem Deus. Mas quem em Deus crê, com uma fé obediente, etc., pode descansar. Mais ou menos essa é a imagem que aqui o autor coloca. Só que é muito interessante o fundamento bíblico que ele usa para dizer isso. Nós que cremos entramos no descanso, como Deus tem dito, e o que Deus diz? Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Espera aí, ele não deveria citar um texto o contrário desse? Ele deveria encontrar um texto dizendo assim: nós que cremos entramos no descanso. Assim como Deus diz, olha, se você crê em mim, você vai entrar no descanso. Mas ele pega um texto negativo, inverte o texto e afirma o contrário. Então, por exemplo, Deus jurou que quem descrer dele não vai entrar no descanso. E aí o autor conclui: então quem crê entra no descanso. É interessante. Isso, inclusive, tem implicações gigantescas para a hermenêutica bíblica, né? Imagine, por exemplo, que tudo aquilo que se diz pode ser dito de outra forma. Por exemplo, a Bíblia diz Deus é amor, certo? Eu posso transformar essa mensagem positiva em uma outra mensagem. Um Deus que não ama não é o Deus da Bíblia, não é o Deus verdadeiro, porque Deus é amor. Veja que em nome de uma frase simples, Deus é amor, eu já deduzi 2, 3 frases para dizer que um Deus que não ama não é o Deus verdadeiro, porque Deus é amor. E se esse Deus que não ama existisse, ele deveria aprender com o Deus verdadeiro a amar, porque Deus é amor, aquele que não ama não conhece a Deus, e etc. E é muito interessante, né? Claro, é óbvio que a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de aplicação naquilo que a gente fala assim de tomar o dito pelo não dito. Isso é uma coisa às vezes muito complicada no universo da teologia, né? Então, por exemplo,
Lá em Jeremias, Deus diz assim: eu amei Israel e o atraí com bondade, etc. Lá está dito: eu não amei nenhum outro povo além de Israel e não tratei ninguém mais com bondade. Tem que tomar cuidado com fazer a leitura inversa e encontrar essas implicações nos textos bíblicos. Seja como for, a aplicação que o autor de Hebreus aqui faz é compreensível e corretíssima. Se quem não crê não entra no descanso, quem crê entra no descanso. E aí, ele começa a dizer o seguinte: ainda que a gente possa dizer que as obras divinas já estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, e ele está trabalhando as noções assim bem dentro daquilo que os judeus conhecem, né, como palavra de Deus e etc. E no tocante ao 7º dia se diz que Deus descansou de todas as obras que fizera, e novamente ele evoca a ideia: mas não entrarão no meu descanso. Então veja bem, tem pessoas que não creem, por isso não entram no descanso. Agora, quando a gente vai para a ideia da crença versus a descrença, a gente entra num universo muito grande, porque veja, por exemplo, a Bíblia é bem clara em dizer, inclusive num livro bem pertinho aqui de Hebreus, lá na carta de Tiago, que os demônios acreditam em Deus, eles creem. E inclusive a carta acrescenta que eles creem e tremem. Será que eles também têm o temor do capítulo 4, verso 1? Não é exatamente isso. A eles só resta o medo do ardente juízo, do fogo que os vai destruir. Agora, crença ou não crença é uma coisa interessante, porque é muito mais fácil crer em determinadas coisas na teoria do que colocá-las em prática. Por exemplo, eu creio que todos nós deveríamos ser perfeitos, inclusive eu, mas eu não sou perfeito e nem enxergo perfeição em ninguém a não ser em Cristo. Então é uma coisa interessante essa ideia do que é crer. E conquanto ninguém que crê seja perfeito, existem pessoas que creem e demonstram a sua crença de forma mais coerente, e outras que pretendem crer e se revelam verdadeiros hipócritas. Inclusive, esse é um tema muito comum na relação de Jesus com os fariseus e etc., que também tem muitas implicações para tudo isso que a gente está falando aqui. O que é ter a verdadeira fé? Aí no verso 6 ele diz, ou seja, ele conclui diante dessa questão toda, que resta alguns entrarem no descanso, mas por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais foi anunciadas as boas novas. Olha que interessante, agora, ter fé ou não ter fé é descrito em termos de obedecer versus não obedecer. Não é mais meramente uma adesão a uma doutrina teórica na qual supostamente se crê, ou mesmo em uma verdade na qual supostamente se crê. Agora, quem crê ou não crê, os grupos que creem ou que não creem, serão distinguidos pela obediência ou desobediência. Então, por exemplo, eu creio que Deus quer que eu me arrependa dos meus pecados. Então eu me arrependo dos meus pecados, ou eu reconheço os meus pecados, ou eu confesso os meus pecados, ou eu admito que muitas vezes eu sou uma pessoa ou mentirosa, ou falsa, ou agressiva, ou maldosa, ou sensual, ou falsa, ou, sei lá, milhões de problemas que eu e você temos ou possamos ter. E o que é o cara que, por exemplo, assim, desobedece? É aquele que supostamente diz que crê que deve arrepender-se dos seus pecados, mas não se arrepende. Entende? Trata os pecados como se fossem normais e bons e tranquilos e tá tudo certo. Certo? Então é muito interessante isso aqui. E aí, o que o autor de Hebreus faz? Ele diz assim: já que nós temos esses exemplos de desobediência e obediência, de descrença e de crença, de descanso ou de ausência de descanso, vamos para o que interessa. Vamos para o hoje. Como é que está você hoje? É isso que o texto nos pergunta. Existem umas dinâmicas de tempo muito interessantes, porque Davi, ele fala dessas coisas posteriormente, num tempo muito depois, e foi declarado o seguinte por Davi:
Hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Muito interessante. Às vezes existem experiências na vida que fazem a gente ouvir a voz de Deus hoje, de uma forma um pouco especial. Hoje, literalmente, quando eu estou gravando esse vídeo, eu tive uma experiência dessas. E isso quer dizer que hoje é o dia mais importante. Não é mais a perspectiva do como foi ontem ou nem a ansiedade do como será amanhã, mas sim o hoje. E a ideia é que talvez hoje a gente ouça uma voz. E caso a gente ouça, o texto recomenda que a gente não endureça o coração. Que a gente não ache que vai ser tudo como sempre foi, ou mesmo que a gente imagine que vai ser tudo como a gente quer. Mas a gente precisa entender hoje, no contexto de fé ou não fé, obediência ou desobediência. E aí ele coloca uma coisa histórica muito interessante, porque se Josué tivesse resolvido o nosso problema, nós judeus cristãos, e nós judeus cristãos que estamos dentro do grupo maior do judaísmo, não precisaria falar de um outro dia depois, né? Já estava resolvido o problema. Então, se tem um outro dia depois, resta um repouso para o povo de Deus. Ou seja, existe uma questão muito interessante aqui sobre isso que a gente chama em teologia do Novo Testamento de tensão escatológica. Então, aqui no verso 3, nós que cremos já entramos no descanso. Chega lá no verso 9, ainda resta um repouso para o povo de Deus. Então nós já estamos no descanso, mas ainda não. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. E isso é extremamente interessante. E aí o que ele diz? Porque porque aquele que entrou no descanso de Deus, descansa das suas obras como Deus das suas. Essa é uma comparação interessante. Inclusive porque essa é a razão para a guarda do sábado. Porque Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º, nós devemos trabalhar 6 dias e descansar no 7º. E aí todas as discussões se esse 7º dia é móvel durante a semana de 7 dias ou não. Então eu posso trabalhar de sexta a quarta e descansar na quinta, ou eu posso trabalhar de segunda a sábado e descansar no domingo, que seria o meu 7º dia, ou se eu tenho que trabalhar de domingo a sexta-feira e guardar o 7º dia. O meu propósito aqui não é entrar na discussão específica da guarda do sábado. Está implicada toda essa discussão aqui, mas tudo bem, o meu propósito aqui é expor o texto. E o que é interessante é que aqui existe uma coisa interessante, assim. Nós descansamos das nossas obras como Deus descansou das obras dele. Aí tem uma diferença importante aqui. Em grande medida, por que eu preciso da fé em Deus para descansar das minhas obras? Porque eu preciso de um perdão de algo que eu fiz contra Deus e contra o próximo e contra mim mesmo, né? E aí, por isso eu preciso aprender a descansar, porque às vezes quando a gente está angustiado pela culpa, pela vergonha, por carregar esse fardo de pecados que a gente tem, e as perspectivas de condenação que eles nos trazem, tudo isso pode ser comparado com uma questão assim de tribulação, de ausência de descanso. Por isso é quando a gente crê, quando a gente ousa acreditar no que Cristo fez por nós, quando a gente confessa o pecado e etc., a gente descansa, né? Agora, Deus não precisou passar por algo desse tipo, né? Como quem fez algo errado e precisou pedir perdão, e aí quando conseguiu o perdão, descansou. Existe essa diferença importante no descanso divino em relação ao nosso descanso humano como pecadores caídos e tudo mais. E aí o verso 11 é um verso extraordinário. Diante de tudo isso, o que ele diz para a gente fazer? Para a gente se esforçar para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o exemplo da desobediência. Isso é uma coisa extremamente paradoxal. Como é que você se esforça para descansar? Se esforça para entrar no descanso. Especialmente quando esse descanso é a fé, e deveria ser meio que tipo simples ter fé em Deus. Aqui se coloca a natureza extraordinária da confiança que vem pela fé. Porque ela é
antinatural em muitos sentidos. O homem pecador não merece crer, não merece confiar, não merece descansar. Não são os adoradores da besta que estão lá sem descanso de dia e de noite? E todos os seres humanos merecem estar na mesma condição. E quem quer estar numa condição diferente, não é que vai receber um estalo divino dentro do seu coração, o qual lhe fará crer imediatamente e perfeitamente, no qual poderá descansar. Não! Para você entrar nesse descanso vai ser necessário esforço. E às vezes o esforço é intelectual para entender, às vezes o esforço é emocional para se arrepender, às vezes o esforço é relacional para consertar um pouco dessas coisas que nos impedem de descansar. Então eu não tenho descanso porque eu traio a minha mulher, então daqui a pouco eu tenho que aprender a lidar com sexualidade, eu preciso aprender a rejeitar as minhas amantes ou a pornografia, ou milhões de problemas aí que as pessoas têm nessa área, para poder estar em paz com ela, para poder descansar. E isso demanda esforço. Às vezes eu preciso me esforçar para rejeitar de mim o lucro de um suborno, de um emprego que a gente sabe que não é correto, que a gente entende que está por detrás dele uma corrupção, um tráfico de influência, sei lá, milhões de problemas que as pessoas possam passar em termos de tentação para conseguir um emprego numa empresa, no espaço público, sei lá onde. E essas coisas todas, elas não saem da nossa vida por passes de mágica, tem que ter esforço para entrar no descanso, para a gente também não cair segundo o exemplo da desobediência. E aí ele começa a explicar que essa perspectiva ela é importante, por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante que qualquer espada, ela penetra no íntimo da alma, do espírito, das juntas, das medulas, dos pensamentos e dos propósitos. Eu não vou ficar entrando em nenhum tipo de polêmica sobre alma e espírito e junta e etc. O que importa é que aqui existe um quadro de, vamos pensar assim, de um discernimento perfeito da parte de Deus em relação ao que a gente é por dentro e por fora, em tudo que a gente pensa, em tudo que a gente quer, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente precisa, em tudo que a gente peca, né? E por causa disso, não adianta a gente achar que a gente vai se esconder, não adianta a gente achar que a gente vai conseguir burlar a situação. Tudo está descoberto, tudo está patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Agora, peraí. A gente já não entrou no descanso pela fé? Ainda tem que prestar conta? Esse é um ponto interessante. A fé, inclusive a fé obediente, ela não deveria em momento nenhum negar o escrutínio divino que virá no juízo, né? A prestação de contas. Só quem quer negar a prestação de contas é quem dela teme, porque talvez a sua fé se demonstre não exatamente obediente, mas desobediente, então não é uma fé verdadeira, então prestar contas vai implicar em condenação. Então, toda doutrina ou toda compreensão que minimiza a perspectiva do juízo em nome da fé, provavelmente o espírito por detrás dessa doutrina é aquele que não quer ser escrutinado na prestação de contas, mas não tem escapatória. Deus sabe tudo sobre todos, e tudo sobre mim e tudo sobre você. E o exemplo que ele deixa para nós e a palavra que ele deixa para nós é uma palavra de exortação, de esforço pela fé, inclusive indo contra a nossa própria natureza, que é muito mais inclinada à desobediência do que à obediência. É isso que o texto está trazendo para nós. E aí agora alguém poderia pensar, então, diante disso tudo, estamos aí por nós mesmos, né? Com a perspectiva de crer ou não crer, ter fé ou não ter fé, obedecer ou desobedecer, e agora a gente faz por onde, a gente faz por nós, como se fôssemos nós, a gente sozinho, para provar se a gente tem fé ou não fé, se a gente vai obedecer ou vai desobedecer, para a gente se salvar a nós mesmos ou não. É isso? Não é isso.
E o texto arremata dizendo o seguinte, que nós temos Jesus Cristo. E ele começa a explicar quem é Jesus. Um grande sumo sacerdote que penetrou, entrou, invadiu o céu. E faz isso por quê? Porque ressuscita dentre os mortos. E é elevado ao céu e entra lá, né? Isso é lindo, né? E nós o temos como sumo sacerdote. Ele não é um sumo sacerdote babaca. Ah, você está desobedecendo? Ah, você está descrendo? Eu vou condenar você ao inferno porque eu não te amo, porque eu te odeio, porque é isso mesmo que eu predestinei você. Não é um salvador babaca que nós temos, inclusive porque esse não seria nenhum salvador, né? Mas Cristo ele até se compadece da gente nas nossas fraquezas. Porque ele desceu até o mais profundo da nossa fraqueza, compreendeu até as nossas tentações, só não se permitiu contaminar por nenhum pecado. Então ele sabe da nossa inclinação ao pecado. Ele não experimentou essa inclinação nos mesmos termos em que nós que cedemos a elas. Então, por exemplo, você já pode ter cometido vários furtos na sua vida. Então essa inclinação de pegar uma coisa que não é sua, de ganhar um dinheiro fácil. Jesus ele não conhece essa inclinação no sentido de vontade de roubar, ou mesmo de muito menos de experiência de roubar. Mas ele entende essa inclinação e essa tentação humana a buscar um caminho mais fácil do que um mais difícil, né? Ele foi tentado com isso. Satanás mesmo explicou para ele, né? Olha, eu vou te dar tudo, só você precisa me adorar. Vamos para um caminho mais fácil, não precisa ir para a cruz, não precisa morrer. Só se ajoelha aqui, me adora e está resolvido. Você vai ter um mundo, não é o que você quer? Isso é interessante. Então, as tentações de Jesus trouxeram ele o mais próximo da gente que ele conseguiu estar sem se contaminar com o pecado. E porque ele não pecou, é que ele pôde ser um sacrifício perfeito pelo pecado. E quando chegou a hora, ele carregou sobre o corpo dele todos os nossos pecados. E eu não vou dizer que essa não é a boa nova, mas a boa nova disso é que 3 dias depois ele estava ressurreto. Por isso ele é o sumo sacerdote que penetrou no céu. E por isso ele diz para a gente se achegar, portanto, confiadamente, junto ao seu trono de graça. Porque o que ele quer nos dar são 2 coisas. Primeiro é misericórdia. Depois é graça para socorro em ocasião oportuna. Deus conhece o momento exato em que tudo e todos estão. Em relação às encruzilhadas da vida, em relação às questões tão complexas da vida e da morte. E o que nós precisamos é misericórdia e graça e socorro para a ocasião oportuna. Quais foram as provisões que este Deus de graça fez para um momento horrível, economicamente falando, que a gente está vivendo no nosso mundo? Porque se ele não entrar com provisão de graça para nos socorrer nesta ocasião, nós vamos passar fome, nós vamos morrer. Mas aqui nós precisamos clamar por isso, nos achegar ao seu trono da graça, a fim de receber estas coisas. Mas estas coisas da providência divina, elas vêm depois, porque antes disso, o que nós precisamos é misericórdia, porque nós não merecemos nada de Deus, porque muitas vezes, conhecendo a verdade, praticamos a mentira. Conhecendo que temos que guardar o sábado e até professando guardar o sábado, muitas vezes o transgredimos. Pretendendo ser pessoas que guardam os 10 mandamentos, podemos estar envolvidos sim em problemas sexuais, ou com dinheiro, ou com mentira, ou com idolatria, ou com tantas coisas que eu não consigo imaginar, mas que Deus sabe que existe na nossa vida. E não importa o que exista especificamente na minha ou na sua vida, algo existe que demanda da gente se colocar diante do trono da graça para receber misericórdia e graça para o socorro na ocasião oportuna. Essa mensagem é uma mensagem que basicamente quer dizer uma coisa muito simples, ao mesmo tempo muito profunda. O descanso pela fé em Deus nos vem pela graça de Deus.
Isso não quer dizer que é monergismo, que você não precisa fazer nada se você for um eleito escolhido. A fé, a obediência e a salvação vão brilhar automaticamente no seu coração e você não precisará se esforçar e nem precisará abandonar desobediências em troca de algo melhor e maior pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo poder de Deus. Não é essa a verdade. O texto é profundamente sinergista, não tem calvinismo em lugar nenhum aqui, muito pelo contrário. E basicamente é isso. E eu gostaria de terminar essa mensagem fazendo o apelo para você. Como é que está a fé ou a não fé? Ou a fé obediente versus a fé desobediente? Como é que está você diante dos exemplos do passado? Você é o que murmura, o que confia? Você é o que crê? Você é o que descrê? Você é o que busca graça ou você é o que age de forma negligente em função de achar que Deus tem alguma obrigação com você e etc? Como que é? Eu quero ser aquele que me achega ao trono da graça, porque eu preciso de misericórdia. E eu preciso de socorro na ocasião oportuna da minha vida. Você é diferente de mim? Se você é diferente, pode fechar o vídeo e fica tranquilo. Mas se você é igual a mim, eu convido você a orar nesse momento, entregando a nossa vida nas mãos do Senhor. Vamos orar. Pai do céu, eterno e querido, obrigado pela mensagem da Tua palavra, segundo a qual o Senhor falou ao nosso coração. Dá-nos a Tua graça, acima de tudo, como misericórdia dos nossos pecados, Pai, porque sem isso, todos seremos envergonhados e destruídos diante de Ti. Perdoa os nossos pecados sexuais, os nossos pecados com dinheiro, os nossos pecados com as bobagens que a gente fala, que a gente pensa, que a gente deseja. E em tantas coisas sujas e ruins nas quais eu e todos os ouvintes podemos estar envolvidos, que a Tua graça nos perdoe e nos transforme. E também invocamos a Tua graça para o socorro, Pai, em relação à saúde, à vida financeira, à família. Livra-nos dos acidentes, livra-nos da morte, livra-nos do mal e faz a Tua vontade. Dá-nos Tua graça e paz, invocamos-Te pela fé, sem merecimento algum. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos.